Meu pai e minha madrasta trocaram a fechadura da minha casa para tentar tomar ela de mim e dar para minha meia-irmã grávida. Mas quando eu fui contra isso, o pior pesadelo deles virou realidade. Eu sou um homem solteiro de 28 anos e moro na casa que minha mãe me deixou quando ela faleceu há 5 anos. É uma casa simples, com 3 quartos, num bairro tranquilo, nada luxuoso, mas é aconchegante. E o mais importante, era da minha mãe. Ela trabalhou a vida inteira por essa casa. Quando morreu, fez questão de dizer que era para mim, era para me dar segurança. Essa casa não é só um teto, é o que ela deixou para mim. Minha mãe foi a única que sempre esteve comigo. Não era perfeita, mas eu podia contar com ela. Meu pai, por outro lado, sumiu depois do divórcio, casou de novo bem rápido, e aí tudo mudou. A nova esposa dele virou o centro do mundo dele, e a filha dela, que vou chamar de Savannah, era tratada como princesa. Savannah tem 25 anos e está grávida. Não me importo com isso. O problema é que ela sempre achou que o mundo tem que dar tudo para ela. Desde pequena é mimada pelo meu pai e pela mãe dela. Se ela quer algo, ela consegue. Carro novo, viagens caras, qualquer coisa. Eles fazem de tudo para agradar ela. Ela vive no estilo quero, então tenho. Eu sempre fiquei na minha. Vejo meu pai de vez em quando, mas deixei claro que gosto do meu espaço. Essa casa é meu canto, meu refúgio. Tenho um emprego estável, bons amigos, uma rotina tranquila. Não sou rico, mas estou bem. Vivo sozinho e gosto disso. Sem bagunça, sem drama, paz. Era o que eu precisava depois que perdi minha mãe. Aí veio a história da Savannah. Uns meses atrás, o namorado dela, um tal de Tyler, terminou com ela. Pra ser sincero, já esperava isso. Ele tinha cara de quem corre quando as coisas ficam difíceis. Mas Savannah nem pareceu ligar. Foi direto pra casa da mãe e do meu pai, onde foi mais mimada ainda. Faziam tudo pra ela, compraram coisa de bebê, faziam comida especial, tratavam ela como se fosse feita de vidro. No começo, achei que não era problema meu, mas aí meu pai me liga do nada, dizendo que queria conversar. Ele nunca faz isso, então fui achando que era sério. Cheguei lá, e já vi que tinha coisa errada. Ele, a esposa e Savannah estavam na mesa da cozinha. Savannah com a mão na barriga, lembrando todo mundo que está grávida. Começaram a falar de qualquer coisa, enrolando, sem ir direto ao assunto. Meu pai me perguntou como estava o trabalho, e a esposa dele ficou balançando a cabeça como se ligasse para isso, mas não demorou muito para eles irem direto ao ponto. Meu pai começou dizendo que a Savannah precisava de um lugar estável para morar, porque a casa deles estava ficando apertada com a chegada do bebê. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, a esposa dele me cortou. Ela falou com aquele tom meio doce, mas dava para sentir a falsidade. Disse algo tipo, bom, já que você mora sozinho naquela casa grande, não é casado nem nada, faz sentido a Savannah se mudar para lá. Ela precisa de espaço pro bebê, e você não tem nenhum compromisso sério, então pode achar um lugar menor para você. Aquilo nem parecia um pedido, era uma ordem, como se eles já tivessem decidido tudo, e só faltava eu aceitar. Meu pai ainda disse que eles tinham até pesquisado alguns apartamentos para mim, como se isso deixasse tudo mais aceitável. Eu não estava acreditando. Eles estavam basicamente dizendo que a minha vida não importava, que a minha casa era só um espaço vazio onde eles podiam enfiar quem quisessem, quando bem entendessem. A sensação de que eles achavam ter esse direito foi enorme, como se por eu ser solteiro e não ter filhos, minha vida não tivesse valor, como se eu não estivesse usando minha casa do jeito certo. No começo, achei que tinha entendido errado. Quem tem coragem de falar um negócio desses? Mas não, eles estavam falando sério. Já tinham planejado isso faz tempo e só estavam esperando o momento certo para me falar. Eu fui direto, não. Expliquei que essa casa não é só um imóvel. É minha casa, é o que restou da minha mãe, a última ligação que eu tenho com ela. Só a ideia de abrir mão disso por causa da Savannah era ridícula. Tentei fazer eles entenderem, mas foi inútil. Continuavam repetindo que família ajuda a família, que eu não precisava de tanto espaço, já que não tenho uma família. Era como conversar com uma parede. A Savannah quase não falou nada, mas o jeito como ela me olhava dizia tudo. Tava confiante, achando que ia conseguir o que queria. Sempre foi assim com ela. Está acostumada a ganhar tudo sem esforço, só por querer. Aí eu virei para ela e perguntei, Savannah, você quer mesmo ficar na minha casa? Sério? Essa é minha casa, meu espaço. Por que você não aluga um desses apartamentos que vocês pesquisaram? Você já fez a parte difícil.
Porque agora isso não serve, mas a minha casa serve? Ela só piscou para mim, como se nunca tivesse passado pela cabeça dela fazer algum sacrifício. A mãe dela entrou de novo, com aquele tom doce demais. Ah, querido, você não entende. A Savannah precisa de estabilidade. Um apartamento não dá o mesmo conforto e espaço para ela e pro bebê. Eu dei uma risada amarga. Ah, então minha estabilidade não importa? Meu conforto não conta? Vocês são inacreditáveis. Entram aqui querendo que eu mude toda a minha vida pela Savannah. E acham que eu vou simplesmente aceitar? Savannah ficou ali, de braços cruzados, com aquela cara de quem já ganhou. Nem tentou conversar. Deixou a mãe e meu pai fazerem tudo por ela. Era claro que, na cabeça dela, isso nem era uma conversa. Era só o caminho natural das coisas. A mãe da Savannah me interrompeu com aquela voz grossa e cheia de superioridade. Isso não é sobre o seu conforto. É sobre o que é melhor para a família. A Savannah vai ter um bebê. Está trazendo uma nova vida pro mundo. Você não acha que isso é mais importante do que querer ficar com espaço só para você? Você é um homem adulto. Não precisa de uma casa tão grande sozinho. É egoísmo segurar algo que podia dar para ela e pro bebê um começo melhor. Eu fiquei olhando para ela, sem acreditar na cara de pau. Egoísta? Sério isso? Você tá me chamando de egoísta por querer ficar com a casa que minha mãe me deixou? Essa casa não é só um lugar. É minha casa. É onde eu construí minha vida. E você tá aí falando como se fosse nada. Como se eu devesse simplesmente entregar. Meu pai suspirou, já irritado, e tentou apaziguar. Não estamos pedindo para você abrir mão para sempre. Ele disse, como se isso fosse melhorar alguma coisa. Pensa como um favor para Savannah se estabilizar. Depois que tudo estiver certo, ela pode se mudar e você acha outro lugar para você. A gente só quer o melhor para todo mundo. Para todo mundo? Eu retruquei na hora. Não, vocês querem o melhor para ela. Vamos parar de fingir que isso é sobre família ou fazer o certo. É só mais uma vez você fazendo tudo por ela, e esperando que eu aceite calado. Mas adivinha? Não vou fazer isso. A mãe da Savannah me olhou com raiva e disse, isso se chama fazer parte de uma família. Às vezes a gente tem que se sacrificar pelo bem de todos. Se sua mãe estivesse aqui, eu cortei na hora. Gelado. Não se atreva a falar da minha mãe. Ela me deixou essa casa porque confiava em mim para cuidar dela. Ela sabia exatamente como vocês são. É por isso que nenhum de vocês foi citado no testamento. Então não vem me dizer o que ela iria querer, porque vocês não fazem ideia. Eles ficaram em silêncio depois disso. Meu pai ficou sem graça e foi se ocupar com outra coisa. A Savannah continuou sentada, de braços cruzados, com aquela cara de superioridade. Dava para ver que ela achava que, mais cedo ou mais tarde, eu ia ceder. Ela nem tentou argumentar. Deixou tudo nas mãos da mãe e do meu pai, como se nem precisasse justificar nada. Na cabeça dela, não era um pedido, era só uma questão de tempo até conseguirem o que queriam. Mas dessa vez, eles mexeram com a pessoa errada. Essa casa não tá disponível. Minha mãe confiou em mim, e eu não vou desrespeitar isso. Não vou me sentir culpado por proteger o que é meu. Mesmo assim, eu sabia que a conversa não tinha acabado. Eles deixaram tudo meio no ar, esperando que eu mudasse de ideia. Mas eu não mudei. Achei que depois do meu não firme, eles iam entender e desistir. Mas foi aí que começou de verdade. Meu pai e a esposa pareciam achar que, se ficassem insistindo, uma hora eu ia ceder. Começou com aquelas indiretas. Meu pai ligava só para perguntar se eu tinha pensado melhor. A esposa dele me mandava mensagem com links de matérias sobre como é importante apoiar mães solteiras. Como se eu fosse ler aquilo e, de repente, achar que o certo era dar minha casa para Savannah. A própria Savannah continuou quieta, mas dava para ver que ela sabia que os pais iam tentar resolver tudo por ela. Aí eles começaram a falar até da tia. Eles começaram a aparecer aqui em casa sem avisar, mas não era visita. Não, toda vez que vinham, arrumavam um jeito de trazer o assunto de volta para Savannah e o que ela precisava. Teve uma vez que meu pai chegou com uma caixa cheia de roupinha de bebê, dizendo que era só para guardar um tempo. Entrou como se fosse super normal e já foi perguntando onde podia colocar. Eu falei que ele podia levar de volta para casa dele. Ele me olhou como se eu tivesse ofendido. É só temporário. Ele disse, você nem tá usando o quarto de hóspedes. Respondi que o quarto de hóspedes era para hóspedes, não para virar depósito. Ele resmungou, mas levou a caixa de volta pro carro. E foi mais ou menos assim em todas as conversas depois disso.
Eles sempre vinham com uma solução que envolvia eu abrir mão do meu espaço. E eu sempre dizia não. O problema é que eu percebi que eles nem me viam como dono da casa de verdade. Para eles, a casa era só uma coisa útil que eles podiam usar quando quisessem. Minha mãe deixou essa casa para mim, mas eles agem como se ela ainda estivesse disponível, como se eu só estivesse segurando ela para Savannah usar quando precisasse. O que mais me irritava era como eles colocavam a situação, como se eu fosse o egoísta. Faziam parecer que eu era um cara ruim, sentado num tesouro de espaço e não querendo dividir. Dizer não não bastava. Eu tinha que ficar explicando e justificando minha decisão o tempo todo, pra gente que nem queria escutar. A coisa ficou ainda pior quando a própria Savannah começou a forçar a barra. Um dia à tarde, ela chegou aqui em casa, abriu o porta-malas e me pediu, bem tranquila, para ajudar a descarregar um carrinho de bebê. Olhei para ela como se ela tivesse perdido a cabeça. Perguntei por que ela estava trazendo aquilo para minha casa. Ué, onde mais eu vou colocar? Não tenho espaço agora. Ela respondeu, como se isso fosse óbvio. Eu estava tentando entender o tamanho da cara de pau. Falei logo, isso não é problema meu. Já estava irritado. Ela ficou nervosa na hora. Começou a reclamar, dizendo que eu estava dificultando tudo para todo mundo, como se os problemas dela fossem culpa minha. A família tem que se apoiar. Ela soltou, como se isso justificasse jogar tudo nas minhas costas. Depois veio com aquele papo. Você não entende como é estressante estar na minha situação. Você não sabe o que é estar esperando um bebê. Falou como se eu fosse um idiota que não entende nada da vida. Ela estava certa numa coisa, eu realmente não sei como é estar grávida, mas eu sei muito bem o que é ter responsabilidade. É, diferente dela, eu dou conta das minhas sem esperar que alguém resolva tudo por mim. Mais ainda, eu nunca exigi morar na casa dos outros só porque me faltava espaço. Então, falei sem rodeios, seus problemas não são meus para resolver, e eu não vou virar minha vida de cabeça para baixo porque você se recusou a organizar a sua. Ela não gostou nem um pouco. O rosto dela se transformou numa expressão de puro ódio, como se eu tivesse dito que o mundo não gira em torno dela, o que, sinceramente, foi exatamente o que eu disse. Ela saiu furiosa, mas antes ainda soltou uma ameaça. Você vai se arrepender disso um dia. A ironia daquilo tudo nem passou batida para mim. Ela passou a vida toda sendo mimada, sempre tendo o que quer. E agora, pela primeira vez, alguém disse não para ela. E ao invés de perceber o quanto tudo aquilo era absurdo, ela agiu como se eu fosse o problema. Trazer um carrinho de bebê para minha casa, achando que podia simplesmente se instalar aqui, foi uma das coisas mais ridículas que já vi. Era como se ela acreditasse mesmo que essa casa já fosse dela, e que eu era só um obstáculo no caminho. Mas não parou por aí. Eles continuaram testando minha paciência. Outro dia, meu pai apareceu aqui em casa com um corretor de imóveis. Nem avisou. Eu estava sentado na sala quando ouvi batidas na porta. Abri, e lá estava ele com uma mulher segurando uma prancheta. Pensei que a gente podia dar uma olhada em algumas opções para você. Ele falou. Nem deixei eles entrarem. Falei para irem embora e fechei a porta na cara deles. Aquilo foi a gota d'água para mim. Ficou claro que eles não iam parar até eu tomar uma atitude mais séria. A partir daquele momento, eu sabia que não dava mais para confiar neles. Não era só sobre a casa, era sobre respeito. Eles achavam que podiam me pressionar até eu ceder, como sempre fizeram com a Savannah. Mas eu não sou a Savannah, e eu não abaixo a cabeça para ninguém. Naquela noite mesmo, liguei para uma empresa de segurança e pedi para instalar câmeras aqui na casa. Não foi nenhuma mudança gigante, mas foi um passo para proteger o que é meu. Eu queria estar preparado para qualquer coisa absurda que eles inventassem depois. Já não me sentia seguro, tinha medo de que tentassem tirar minha casa de mim ou bolar algum plano maluco para me expulsar legalmente. Sabia que eles só iam parar quando batessem numa parede que não podiam passar. Então, decidi ser essa parede. Não ia mais brincar do jogo deles, e muito menos escutar mais um papo sobre como eu deveria entregar a casa. Como eu já esperava, eles tiveram outra ideia, e dessa vez foi ainda mais absurda. Cheguei do trabalho cansado, só querendo descansar no meu cantinho, mas quando tentei colocar a chave na porta, ela não entrou. Na hora pensei que tinha pegado a chave errada, mas tentei de novo, e nada. Aí percebi, tinham trocado a fechadura. Senti um gelo no estômago e uma raiva absurda subiu quando vi um papel colado na porta com fita.
No bilhete estava escrito: trocamos as fechaduras por segurança. Entre em contato para conversar. Assinado, meu pai. A audácia disso era inacreditável. Peguei o celular na hora e liguei para ele. Ele atendeu depois de alguns toques, com a voz mais calma do mundo, como se não tivesse feito nada demais. Que diabos está acontecendo? Falei, tentando controlar a raiva. Por que trocaram as fechaduras da minha casa? É temporário, ele respondeu, como se isso justificasse alguma coisa. Só estamos tentando ajudar a Savannah. Você tem resistido muito. Então pensamos que talvez essa fosse a forma mais fácil de resolver tudo para todo mundo. Para todo mundo? Eu explode. Você quer dizer para você e para Savannah, você passou de todos os limites. Isso é invasão de propriedade. E se acha que vou deixar barato, tá completamente fora da realidade. Na hora, o tom dele mudou, começou a me implorar. Por favor, não chama a polícia. Não precisa piorar as coisas. Vai pegar mal para a família. Para a família? Eu respondi. Você acha que tô preocupado com imagem de família agora? Escreve o que eu tô dizendo. Ou você faz alguém vir agora trocar essa fechadura de volta. Ou eu chamo a polícia e abro um boletim por invasão e tentativa de roubo. Ficou em silêncio por uns segundos. Achei que ele ainda fosse tentar discutir, mas acho que ele percebeu que eu não tava blefando, porque o tom dele ficou ainda mais calmo. Tá bom, tudo bem, ele disse. A gente vai resolver isso, mas você tá sendo muito irracional. A gente só quer o melhor pra Savannah e pro bebê. Você sabe que isso é só por um tempo. Ignorei ele tentando jogar a culpa em mim. Falei bem claro. Você tem até o final do dia pra arrumar isso, ou eu vou chamar a polícia. Sem conversa. Depois de mais uns murmúrios e reclamações sem força, ele acabou concordando. Desliguei o telefone sem dizer mais nada. Minhas mãos tremiam de raiva. Aquilo não foi só exagero. Foi uma tentativa clara e planejada de pegar o que não era deles. Foi uma invasão da minha casa, dos meus limites e da minha confiança. Algumas horas depois, o chaveiro apareceu e trocou as fechaduras de volta. Meu pai não veio, nem a Savannah, nem a mãe dela. Fiquei na porta o tempo todo, vigiando cada passo, para garantir que nada fosse deixado por baixo dos panos. Quando tudo finalmente voltou ao normal, sentei no sofá e fiquei olhando para casa. O lugar onde eu morava agora parecia um campo de guerra. Dessa vez não era só mais uma tentativa de me fazer sentir culpado. Foi um ataque direto, uma declaração de guerra. Eu entendi naquele momento, as coisas não iam melhorar sozinhas. Se eles foram capazes de fazer isso, quem sabe o que mais tentariam? Mas uma coisa eu tinha certeza, se achavam que eu ia abaixar a cabeça e deixar tudo acontecer, iam quebrar a cara. Naquela noite, fiquei acordado até tarde, mexendo nos meus documentos, fazendo ligações. Eu queria me proteger, não queria dar brecha para que fizessem uma loucura dessas de novo. Mas o que mais me incomodava era o jeito como eles agiam, como se isso tudo fosse normal, como se tivessem direito à minha casa. Não importava que minha mãe deixou a casa para mim, ou que eu morasse ali há anos. Para eles, era só uma casa, algo que podiam tomar, se quisessem muito. Foi aí que comecei a tomar medidas legais. Marquei uma reunião com meu advogado. Contei tudo, como meu pai e a mulher dele estavam me pressionando, como chegaram ao ponto de trocar a fechadura da minha casa. Ele ouviu tudo com calma, fazendo perguntas diretas sobre a casa, o testamento da minha mãe, e se meu pai tinha agido de forma estranha nos últimos tempos. No começo, achei que ele só queria entender melhor, mas então ele se encostou na cadeira e falou: preciso te contar uma coisa. Seu pai já perguntou sobre contestar o testamento da sua mãe. Fiquei sem entender. Como assim contestar? Perguntei. Faz alguns meses, ele explicou. Seu pai não abriu nenhum processo, mas procurou um advogado. Queria saber se tinha como dizer que a casa era da família, e não uma herança só sua. Ou seja, ele estava procurando alguma brecha para tentar tomar a casa. Fiquei ali, paralisado, durante todo esse tempo, enquanto ele fingia estar do meu lado, tentando o ajudar. Ele já tinha um plano para tirar a casa de mim. Isso não foi ideia da madrasta. Eles estavam planejando tudo faz tempo, antes mesmo de começarem a me pressionar para sair da casa. Ele não tem um caso forte, disse meu advogado logo depois, talvez vendo o pânico na minha cara. O testamento da sua mãe é sólido, a casa é sua, claramente, mas o fato de ele ter cogitado isso, já mostra o que ele queria desde o começo. Não foi só traição. Foi premeditado.
Meu próprio pai estava tentando dar um jeito de ficar com o que minha mãe deixou para mim, enquanto fingia estar preocupado comigo. Agora tudo fazia sentido: as manipulações, as chantagens emocionais, a tentativa de me fazer sentir culpado o tempo todo. Não era sobre Savannah precisar de lugar para ficar, era sobre eles tentarem tomar o que nunca foi deles. Quando ouvi aquilo, minha frustração explodiu. Agora não era mais só sobre me defender, era sobre proteger o que minha mãe lutou a vida inteira para me deixar. Cada coisa que eles fazem parece um desrespeito com a memória dela, e eu não vou deixar isso passar. Não importa o quanto eles sejam insistentes ou absurdos, eu não vou ceder. Essa casa é minha. E eles não vão levar. Vou contar para vocês o que aconteceu depois. Atualização 1. Oi, pessoal. Decidi fazer uma atualização agora que já sei melhor o que fazer. Então vamos lá. Depois que conversei com meu advogado, passei a noite lembrando de tudo o que aconteceu com meu pai nos últimos meses. Percebi que não dava mais para fingir que nada estava acontecendo. Se eu queria resolver isso, teria que encarar ele de frente. Então foi o que eu fiz. Nem liguei, nem mandei mensagem. Fui direto até a casa dele, do mesmo jeito que ele e a mulher dele apareceram na minha casa tantas vezes. Quando ele abriu a porta, parecia surpreso, pego no flagra, mas o que mais me incomodou foi que ele não mostrava nem um pingo de culpa. Como se não tivesse feito nada errado. Isso doeu. Fui direto ao ponto. Quero saber por que você tá pensando em contestar o testamento da mamãe. O rosto dele mudou, fez aquela cara de quem não sabe se finge confusão ou se começa a mentir. Do que você tá falando? Ele disse, bancando o inocente. Não sei de onde você tirou essa ideia. Isso não é verdade. Não mente pra mim. Eu respondi firme. Eu já sei que você falou com o advogado sobre isso meses atrás. Então fala logo. O que você estava planejando? Não é bem assim, ele disse, meio enrolado, tropeçando nas palavras. Eu não estava tentando pegar nada, só queria ver se tinha alguma opção para ajudar a família. Para a família? Repeti, sem acreditar. Vamos falar a verdade. Isso não tem nada a ver com a família. É sobre a Savannah. Você queria pegar a única coisa que a mamãe me deixou, e acha que isso é justo? Eu não estava planejando nada, ele disse, irritado. Só estava vendo possibilidades. Aquela casa é grande demais para você, e a Savannah tá numa situação difícil. Ela precisa de um lugar seguro pro bebê. E isso significa roubar o meu? Rebati, já com a voz levantada. Você nem teve coragem de me pedir ajuda. Você foi pelas minhas costas, tentou me manipular, e agora quer fazer parecer que tá fazendo um favor para mim? Não foi isso, ele respondeu, mas sem olhar nos meus olhos. Ficava desviando o olhar, igual fazia sempre que não queria assumir a culpa. Fiquei ali parado, esperando ver se ele ia dizer algo que fizesse sentido, alguma explicação, mas não disse nada. Balancei a cabeça e fui embora. Não adiantava discutir com alguém que nem consegue admitir o que fez. Aquela conversa só confirmou o que eu já sabia. Eu não podia confiar nele. Ele não estava agindo como pai. Estava agindo como alguém que achava que minha vida, minha casa e minhas decisões eram dele, só porque isso se encaixava nos planos que ele queria. Quando cheguei em casa, liguei pro meu advogado para decidir os próximos passos. Ele me garantiu, o testamento da minha mãe tá firme, legalmente, meu pai não tem chance. Mas eu sabia que o problema agora não era só jurídico. Eles estavam tentando me desgastar, me fazer achar que a briga não valia a pena. Queriam que eu cansasse, que eu desistisse, que eu entregasse tudo para evitar a dor de cabeça. As semanas seguintes foram uma loucura de reuniões, e-mails e ficar de olho em tudo o tempo todo. Entrei com a papelada para garantir que a casa estivesse 100% no meu nome, sem nenhuma brecha que eles pudessem usar. Atualizei meu sistema de segurança, coloquei mais câmeras e até entrei em contato com um serviço especializado para ficar de olho em qualquer coisa estranha. Parecia que eu estava protegendo um castelo contra invasores. Sinceramente, era isso mesmo. Enquanto isso, a Savannah começou a jogar sujo de outro jeito. Ela postava mensagens nas redes sociais dizendo que foi abandonada pela família e que estava lutando pelo que era certo. Não me mencionava com nome, mas todo mundo sabia que era sobre mim. Alguns conhecidos começaram a me mandar mensagem, perguntando o que estava acontecendo, querendo saber se dava para resolver. Mas eu só respondia o básico.
Não queria entrar no joguinho dela nem expor minha versão publicamente. Com o tempo, as tentativas dela começaram a falhar. O processo custava caro e meu advogado me disse que eles logo iam ficar sem saída. Mesmo assim, eu tinha a sensação de que ainda não tinha acabado. Gente como eles não desiste fácil. Eles somem, pensam em outra estratégia e voltam do nada. Quando finalmente tudo ficou mais calmo, eu estava exausto. Lutar pela minha casa, pela minha paz e pelos meus limites tirou tudo de mim. Mas valeu a pena. Porque não era só sobre um lugar para morar, era sobre me proteger e não deixar ninguém me passar para trás. Meu pai e a Savannah achavam que iam me dobrar, mas estavam muito enganados. Na verdade, tudo isso me fez enxergar até onde eles são capazes de ir para conseguir o que querem. Para falar a verdade, estou começando a achar que cortar contato com eles talvez seja a única forma de ter paz de verdade. Por enquanto tá tudo tranquilo, mas eu não sou bobo. Se tentarem alguma coisa de novo, vou estar pronto. Se algo mudar, volto aqui para contar. Valeu por acompanhar e ouvir minha história. Se quiser mandar algum conselho ou só mostrar apoio, vou adorar. Atualização final. Oi, pessoal. Queria dar uma última atualização sobre tudo que rolou desde a última vez. Foi uma montanha-russa, mas agora sinto que finalmente estou saindo do outro lado disso tudo. Ainda estou na minha casa, graças a Deus, e vai continuar assim. Deixa eu explicar como foi. Depois de tentarem de tudo para me tirar daqui, eles sumiram por um tempo. Sem ligações, sem mensagens, sem visita surpresa da Savannah ou da mãe dela. Ficou tudo quieto por semanas, depois meses. Foi até estranho, parecia que estavam tramando algo, mas eu aproveitei a paz. Durante esse tempo, a Savannah teve o bebê, um menino saudável, pelo que me contaram. Achei que talvez eles estivessem ocupados demais com o bebê, ou que tinham finalmente desistido. Mas aí, numa noite, escutei batidas na porta. Olhei nas câmeras, lá estavam eles, meu pai, a mulher dele e a Savannah, todos parados na frente da minha casa. Pensei em ignorar, mas resolvi abrir, queria ver qual seria a desculpa da vez. Assim que abri a porta, a esposa do meu pai já começou a falar aquelas coisas de sempre. Dizendo que pensaram em tudo, que queriam seguir em frente como uma família, deixar o passado para trás. Disse que estavam me dando uma última chance de consertar as coisas. Aí a Savannah falou, segurando o bebê como se fosse um troféu. Falou como tinha sido difícil para ela, que queria que o filho crescesse com a família por perto, e que ainda acreditava que eu podia fazer a coisa certa se abrisse meu coração. Era o mesmo papo manipulador de sempre, só que agora com um jeito mais bonitinho. Meu pai, como sempre, tentou bancar o pacificador. Veio com aquela conversa de vamos todos nos dar bem, que família é mais importante que bens e que eu precisava ver o lado maior da coisa. Deixei eles falarem por um tempo, mas por curiosidade mesmo, queria ver até onde iam. Quando finalmente pararam, respirei fundo e falei com calma. Essa casa é minha, minha mãe deixou para mim, eu não vou abrir mão. Já disse isso antes e repito agora, a resposta é não. Não importa o discurso bonito que vocês prepararam, vocês não vão ficar com a casa, e ponto. Era para isso ter encerrado tudo, mas é claro que não acabou. A mãe da Savannah começou a gritar, dizendo que eu era egoísta, que só pensava em bens materiais e que estava jogando a família fora. Fez de tudo para me fazer parecer a vilã da história. Logo depois, a Savannah entrou no meio. Ela chorou, disse que eu estava dificultando a vida dela, que ela não acreditava que eu podia abandoná-la com um bebê pequeno. Soltou aquela frase de sempre, um dia você vai se arrepender, como se eu fosse me lamentar por não ter deixado eles passarem por cima de mim. Meu pai ficou quieto no começo, mas o silêncio dele dizia tudo. Ele só ficou olhando, sem fazer nada, nem tentou apaziguar a situação. Parecia que ele finalmente percebeu o quanto tudo tinha saído do controle. Eu já estava cansada de brigar, eles passaram de todos os limites. Não ia cair em mais uma discussão sem sentido. Falei direto, vocês mentiram, manipularam e tentaram roubar o que é meu. Agora aparecem aqui fingindo que são as vítimas? Acabou, saiam da minha casa. Mas, como era de se esperar, ninguém foi embora. A mãe da Savannah continuou insistindo, tentando me fazer sentir culpada, tentando me fazer ceder. A Savannah falava umas coisinhas aqui e ali, tipo a família tem que se apoiar,
como se eu fosse a errada por me afastar. Meu pai até falou alguma coisa, mas foi só mais um pedido fraco para eu tentar entender o lado deles. Não respondi, não tinha mais o que falar. Virei as costas, entrei em casa e tranquei a porta. Decidi que não ia mais participar do jogo deles. Se quisessem continuar forçando a barra, teriam que lidar com as consequências. Peguei o telefone e liguei para a polícia. Não era ameaça, eu falei sério e eles precisavam entender isso. Expliquei tudo pro atendente, que disse que ia mandar uma viatura logo. Fiquei na janela, observando eles na garagem, ainda conversando entre si. Quando os policiais chegaram, eles já tinham saído da varanda, mas continuavam por ali, como se nada estivesse errado. Os policiais falaram com eles por alguns minutos e deixaram bem claro o que a lei diz. Pelo que percebi, os policiais não caíram nas desculpas deles nem deram razão para nenhum dos três. Os policiais disseram de forma bem clara, eles tinham que ir embora e não voltar mais. Ver eles indo embora, escoltados, foi como uma pequena vitória, mas também deu aquela sensação de fim. Naquele momento, eu soube que o pouco de relação que eu ainda tinha com meu pai tinha acabado de vez. Quando me sentei para respirar e pensar, percebi o quanto eu estava esgotado. Eles tiraram muito de mim, não só tempo e energia, mas também a paz que eu sentia dentro da minha própria casa. Mesmo assim, eu sabia que tinha feito a escolha certa. Colocar limites com gente assim não era só importante, era questão de sobrevivência. Naquela noite, tomei uma decisão, o drama da casa tinha acabado, mas, mais do que isso, eles tinham acabado para mim. Bloqueei os números deles, parei de seguir nas redes sociais e avisei aos conhecidos em comum que eu não queria mais saber de recados ou notícias sobre eles. Cortar contato foi difícil no começo, mas quando parei para pensar em tudo que fizeram, percebi que não tinha mais nada ali para salvar. Eles nunca se importaram de verdade comigo ou com os meus limites, só se importavam com o que podiam tirar de mim. Em vez de continuar tentando consertar uma família tóxica, comecei a valorizar mais os amigos de verdade. Eles estiveram comigo em todo esse caos, sempre me lembrando que eu não estava errado por me defender. Um deles até sugeriu: por que você não faz uma festa de inauguração? Não porque a casa fosse nova, mas porque eu lutei muito para continuar nela. Na hora eu ri, mas depois achei a ideia perfeita. A festa foi pequena, só com os amigos mais próximos, mas foi incrível. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti feliz de verdade. Eu não estava só sobrevivendo, eu estava vivendo, crescendo. Hoje, olhando para trás, sinto orgulho de tudo o que fiz. Não foi fácil, teve momentos em que eu quis desistir, mas eu não desisti. Segurei firme e mostrei para mim mesmo que sou muito mais forte do que imaginava. Essa casa é muito mais do que um lugar onde eu moro. Ela representa tudo que eu enfrentei. É um símbolo da minha independência, da minha força e da minha coragem de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, é que família não é só sangue. Família de verdade é respeito, é confiança, é apoio. Se alguém não te oferece isso, não importa quem seja, essa pessoa não merece estar na sua vida. Então, se você está passando por algo parecido, se mantenha firme. Coloque seus limites e não aceite que te façam sentir culpado por isso. Você não deve sua paz, sua estabilidade ou sua felicidade a ninguém. Hoje, tudo isso já ficou para trás. Continuo morando na minha casa e, toda vez que entro por aquela porta, eu lembro de tudo que enfrentei. Isso aqui não é só uma casa, é meu lar. E eu não vou deixar ninguém tirar isso de mim.